Dando sequência à série de entrevistas da Associação dos Diários do Interior com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul, recebemos hoje Humberto Carvalho, do Partido Comunista Brasileiro. Ao meu lado está Ronaldo Falkenbach para fazer essa entrevista. Candidato, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e estou inteiro dispor dos amigos. Candidato, se o senhor for eleito agora em outubro, qual vai ser a sua principal prioridade ou maior bandeira no governo do Estado? Nós temos uma prioridade nacional, que é a criação do poder popular. O que é o poder popular? É um processo de construção de instituições políticas que garantam ao povo o exercício do poder político. Vamos usar as instituições já existentes, como, por exemplo, o referendo e o plebiscito, que, aliás, a burguesia não usa porque tem medo do povo, e num processo de construção devem surgir espontaneamente outras instituições, mas especificamente ao Rio Grande do Sul existem problemas peculiares, como, por exemplo, a questão da dívida, e a que nós precisamos enfrentar. Bom, o senhor falou sobre ouvir o povo e no ano passado nós tivemos uma passagem histórica para o país, que foram as manifestações de junho, que ainda continuam até hoje em menor grau, mas aqui e ali ainda acontecem. E de que forma o seu governo vai responder a essa insatisfação generalizada com a política e com o poder público que ficou expressa nas ruas, candidato? Nós entendemos que as manifestações de junho para cá representam um divórcio entre as aspirações populares e a política e os políticos tradicionais. Como nós não somos políticos tradicionais no sentido de representantes da burguesia, que tem mais interesses em acumular privilégio do que resolver problemas, nós achamos que a relação vai ser diferente. E vamos ouvir essas manifestações em vez de reprimir, como o governo faz, ou fez, né? Como vocês devem se recordar, o que acontecia em matéria de repressão aqui em Porto Alegre, acontecia em São Paulo, acontecia em Rio de Janeiro, ou seja, havia uma política nacional de repressão com a criação, sob pretexto da Copa, de um grande aparelho repressor do Estado. A nossa visão da segurança pública não é uma visão meramente repressiva, e sim de garantia dos direitos, sejam eles individuais ou sejam eles coletivos. Candidato, há um consenso entre os demais candidatos ao governo do Estado da dificuldade de investimentos em função principalmente da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. Houve uma tentativa de negociação até recentemente, acabou não evoluindo. O que o senhor pretende fazer para que a dívida hoje que o Estado tem com a União não pese tanto na economia gaúcha, prejudicando investimentos? Bom, eu chamo essa dívida de agiotagem, né, da União. E acredito que a União não possa viver de agiotagem sobre o Estado e sobre os municípios. Essa dívida tem que ser repactuada. O projeto de lei complementar que trata da renegociação da dívida é muito desfavorável ao Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, o projeto de lei dá uma autorização à União e não obriga a União a repactuar a dívida. Depois, o projeto prevê juros de 4,07 qualquer coisa por cento, e quando nós defendemos que não pode existir juros, cobrança de juros, porque não se trata de um mero contrato comercial, mas sim de um acordo entre entes da mesma federação. E ainda eu tenho a suspeita particular de que há anatocismo, ou seja, cobrança de juro sobre juro, o que é proibido por lei. E até, se comprovar isso, pode-se pedir um impeachment
do responsável por isso. Penso eu, por contrariar justamente a ordem jurídica. Ainda é necessário então, inexistindo juros, inexistindo anatocismo, é preciso que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do Estado. Isso tem que constar de cláusula, que é comum em todos os contratos de longo prazo. E finalmente, que se respeite os entes da federação. Então, se a União se negar a esse tipo de negócio, tem que se recorrer ao judiciário. Porque hoje em dia é muito fácil pedir uma revisão de um contrato de financiamento, vamos supor, da compra de um automóvel, que dirá, então, da revisão de um contrato entre entes da federação. Bom, ainda a respeito da relação entre Estado e União, candidato, uma questão que inclusive já foi pauta de eleições anteriores é a respeito da Lei Candir, porque houve uma queda nos repasses da União para o Estado e com isso as empresas exportadoras não têm acesso às compensações, aos créditos de CMS a que teriam direito por lei. Sim, nós pretendemos, enquanto perdurar a Lei Candir, pedir nem que seja judicialmente uma reposição dessas perdas e quando a União faz as reposições, ela é muito demorada no repor essas diferenças. Nós queremos evitar isso. Candidato. E ainda, se me permitirem, em relação à questão das finanças, tem o problema da dívida, o problema da Lei Candir, mas tem também a política de investimentos fiscais do Estado, que o atual governo, através do chefe da Casa Civil, se não me engano, disse que não se pode rever esses contratos. Quando essa política nefasta para o Estado de isenções fiscais representa uma perda de 30% do potencial de arrecadação de ICMS. E, finalmente, tem que se combater a sonegação fiscal. Candidato, a gente percebe hoje que a economia gaúcha está muito dependente da agricultura e a agricultura muito dependente do clima. Quando a gente tem um clima favorável, a economia vai bem, a agricultura vai bem, o PIB cresce. Quando a gente tem um período de muita chuva, ou principalmente de muita seca, que afeta a produtividade, enfim, o PIB gaúcho cai. O que o senhor pretende fazer, se eleito, para reduzir essa dependência hoje que a agricultura gaúcha tem do clima? Bom, eu não vejo tanto o problema do clima, eu vejo mais uma questão ligada ao meio ambiente, que é a monocultura. A monocultura, como os amigos sabem, leva a uma deteriorização da terra. Veja, por exemplo, São Paulo. Existem estudos em São Paulo que, com o desmatamento, o mau aproveitamento da terra, São Paulo, muito breve, não terá água, será uma cidade fantasma. E em virtude das secas que já estão ocorrendo devido a esses desmatamentos. Bom, e nós temos também a nossa preocupação com a agricultura é mais em relação à chamada agricultura familiar, visando a produção de alimentos, visando mais o mercado interno. E também temos propostas em relação à pecuária, que, como os amigos sabem, ela se produz ou se reproduz de uma forma extensiva. E nós queremos, paulatinamente, mudar essa forma de produção para uma produção intensiva. Com isso, nós estaremos combatendo também o latifúndio. Agora, o senhor falou sobre a importância da agricultura familiar, mas há um problema hoje no campo, que é o fato de muitos jovens estarem trocando o campo pela cidade em busca de outras oportunidades. Aí é um envelhecimento da população rural e uma preocupação com a subsistência da agricultura no médio e longo prazo.
Como tornar o campo, a zona rural mais atrativa de forma que o jovem permaneça trabalhando no campo e a gente tenha uma manutenção da agricultura aí? Dando oportunidades a esses jovens através de uma coisa que a burguesia se nega devido ao agronegócio. E o governo se nega, os governos estaduais e o federal se negam, que é a reforma agrária. A reforma agrária é indispensável para a manutenção do homem no campo, e essa é uma das formas que vamos tentar atingir esse objetivo, o bem-estar do homem do campo no campo. Bom, nós estamos conversando com o candidato Humberto Carvalho ao governo do Estado pelo PCB. Candidato, hoje se fala que a máquina pública ela consome muitos recursos. Enfim, se o senhor for eleito governador, o senhor pretende enxugar a máquina pública, reduzir essas despesas? Bom, como eu estava dizendo, isso faz parte do discurso neoliberal, que o Estado é grande, incomoda, sei lá o quê. Mas se nós olharmos a história, as medidas que foram tomadas em relação à crise de 29, por exemplo, não por um país socialista, mas por um país capitalista, como os Estados Unidos, a crise de 29 representou a crise do liberalismo. E a administração Roosevelt, quando foi eleita em 1933, fez uma grande modificação, ainda que dentro dos quadros do capitalismo, através da intervenção do Estado na economia, e todo mundo sabe que, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tornou-se a primeira potência econômica do mundo. Em países onde não houve sinalização de mudança do liberalismo, como a Alemanha, em 1933 assumiu Hitler, e deu no que deu. Então, é indispensável a intervenção do Estado na economia, especialmente como regulador e de uma maneira toda especial em relação aos investimentos financeiros. Porque essa crise de 2008, que é a fase aguda da crise sistêmica do capitalismo, se deu em grande parte pela falta de controle sobre o sistema financeiro. Qual a sua posição em relação aos programas de transferência de renda, candidato? Há hoje programas em funcionamento no Estado, como o RS Mais Igual, que é uma complementação ao Bolsa Família. Se o senhor for eleito, esses programas vão ser mantidos, vão ser expandidos? Qual a sua posição? Sim, entendo que, em caráter emergencial, esses programas devem ser mantidos. Mas nós precisamos buscar uma melhor redistribuição de renda. Porque, veja, se nós estamos em crise, se houvesse, por exemplo, um aumento generalizado de salários, que é a primeira fase de uma distribuição de riqueza, haveria mais consumo, né? Havendo mais consumo, o comércio demandaria mais produtos da indústria, gerando mais empregos, gerando mais impostos, beneficiando, enfim, todo o ciclo econômico. É a forma como nós vemos, de uma maneira geral, para o aumento da renda e a saída da crise. Candidato, tem um outro problema também, que é em relação à máquina pública. Hoje, em muitos momentos, ela deixa de atingir a expectativa do cidadão. São projetos que demoram, obras que enfrentam uma burocracia sem tamanho, outras medidas também que emperram no funcionamento dessa máquina pública. Se eleito, o que o senhor pretende fazer para agilizar o andamento dos projetos e, por consequência, os benefícios para o cidadão? Bom, nós comunistas acreditamos que houve um sucateamento do Estado, com as privatizações e os governos que defendiam esse sucateamento faziam de tudo para que o Estado não funcionasse, né? Quando, antes do neoliberalismo, o Estado funcionava de uma maneira geral bem.
no sentido de prestações de serviços, e é preciso que volte essa intervenção do Estado na economia, sob pena de acontecerem guerras fiscais entre os estados, como já está acontecendo. Os amigos sabem que em 2001 acabaram todos os organismos, agências de desenvolvimento regional e deixaram para os estados a realização disso. Ora, dentro de uma visão neoliberal, né, porque aí o que acontece? Os estados mais ricos podem baixar as alíquotas do ICMS e adquirirem mais investimentos. Me lembro que, a título de exemplo, a Parmalat, em Minas Gerais, onde pagava 12% de ICMS, mudou-se para São Paulo para pagar 7%. Então, isso provoca essa guerra. E a forma de evitar essa guerra, ademais de uma reforma tributária, é a criação de agências regionais de desenvolvimento que permitam um equilíbrio no desenvolvimento entre os estados e desapareça essa visão egocêntrica típica do neoliberalismo. Bom, o senhor criticou a chamada guerra fiscal e defende uma intervenção do Estado sobre a economia, mas qual exatamente vai ser a sua estratégia para estimular investimentos no governo do Estado, candidato? Bom, nós vamos incentivar somente investimentos produtivos, né? Especulativos nunca. Bom, candidato, um outro tema, as parcerias público-privadas, que têm ganhado, as PPPs, né, bastante destaque ultimamente. O que o senhor acha das PPPs e, se eleito, o senhor pretende utilizá-las no governo? Nós temos uma visão diferenciada disso, né? As empresas privadas, pela lógica do capitalismo, não fazem filantropia, visam lucro. Enquanto que o Estado tem que ter, visa a prestação, ou deve visar a prestação de serviços de qualidade e, de preferência, universalizados. Há um conflito de interesses entre o interesse privado e o interesse público. Então, eu, pessoalmente, não confio nas parcerias público-privadas. Prefiro a iniciativa estatal. Candidato, vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma questão que é bastante delicada e que é uma das questões-chave dessa campanha eleitoral aqui no Estado, me parece, que é a relação entre o governo do Estado e o magistério. Nos últimos anos, essa relação foi pautada, sobretudo, pela reivindicação por parte da categoria da regulamentação do piso nacional do magistério. O governo ainda não fez essa regulamentação e alega que o indexador previsto na lei torna a lei inviável na prática. Se o senhor for eleito, será possível pagar o piso da forma como a lei está hoje? E já lhe pergunto qual é o compromisso que o senhor assume em termos de política salarial com o magistério. Bom, não só com o magistério, mas com os servidores em gerais, de dar ganhos reais aos servidores, mas particularmente ao magistério, de pagar o piso nacional. É preciso fazer esse esforço e, para isso, o outro eixo da nossa campanha é a chamada economia popular, que, em vez de se pedir empréstimos a agências estrangeiras, que quase sempre fazem exigências para pior de modificação das carreiras dos servidores, de modificação da previdência do Estado, sempre para pior, nós pretendemos criar mecanismos de autofinanciamento do Estado através, por exemplo, de poupança dos gaúchos, poupança feita por pessoas físicas, pequenos e médios empresários, e que seja uma fonte alternativa de receita para o Estado. Candidato, ainda sobre essa questão envolvendo funcionalismo, a gente tem hoje o Instituto de Previdência do Estado com uma série de problemas,
por exemplo, o descredenciamento de médicos que estão se afastando do sistema, alegando que recebem muito pouco, de outro lado a população que fica desassistida, enfim. O que o senhor pretende fazer em relação ao IP? Bom, em relação ao IP, a primeira coisa é fazer com que o IP fique sob o domínio da categoria dos servidores. Ou seja, o presidente do IP não vai ser nomeado pelo governador, será indicado mediante eleição pelos servidores. E o IP sairá do Caixa Única, né? Ainda, o IP tem como formas de recomposição cobrar do Estado a dívida do Estado em relação ao IP e a venda de imóveis que não servem para nada, para o IP. Né? Penso ainda, mas realmente vou adiantar uma coisa que não está estudada, um cálculo autuarial. Para aumentar a renda do IP, a parte da saúde, oferecer para todos os cidadãos rio-grandenses, que eu acho que pagariam com bom grado por uma boa assistência médica. Candidato, uma outra questão bastante polêmica e delicada dessa eleição é estradas, né? O ano passado o governo tomou a decisão de encerrar os contratos de pedágio, os polos rodoviários que estavam desde a década de 90 sob concessão privada, criou a empresa gaúcha de rodovias, houve uma redução na tarifa de pedágio, mas essa medida ainda é, de certa forma, controversa na medida que existem críticas ao atendimento que a EGR vem dando às estradas. Se o senhor for eleito, a EGR vai ser mantida ou qual vai ser o modelo que o senhor pretende adotar para gerir a utilização dos serviços públicos do Estado, visando que há um grande déficit de asfaltamento nas nossas estradas e utilizar sem terceirizações o nosso DAIR, os nossos servidores. E o pedágio continua também? Não, sem pedágio, porque já pagamos impostos suficientes para as nossas estradas. Não pode haver desvio de verba para financiar empresas privadas. Candidato Humberto, uma outra questão é a saúde, né? A gente sabe hoje que o Estado não investe aqueles 12% que são estabelecidos, os municípios precisam investir 15% no mínimo, tem alguns que investem mais, chegam a perto dos 30% de investimentos na área da saúde, que compromete, claro, as finanças das prefeituras também. Se eleito, o que o senhor pretende fazer para aumentar a quantidade de investimentos do Estado no setor? A grande preocupação nossa é com a saúde do trabalhador, que é a grande maioria da população. Vocês vejam, por exemplo, que no Estado as condições de trabalho são, comparadas com São Paulo, são muito mais nocivas. Nós aqui temos uma incidência de mortes pelos chamados acidentes do trabalho e de doenças decorrentes do trabalho, muito maior, comparativamente, do que São Paulo. Vejam, por exemplo, na construção dos estádios da Copa, morreram 8 operários, segundo notícias da imprensa. E o que fez o governo federal? Mandou parar, não digo a obra do total do Estado, mas aquele setor onde ocorreu o acidente? Não. Ou seja, a vida e a saúde do trabalhador não valem nada para esse governo que quer o continuismo. O senhor falou sobre a construção de hospitais regionais e a gente sabe que hoje há hospitais por todo o estado que estão afogados, com UTIs lotadas ou superlotadas, sem leitos suficientes, sem condições de atender as demandas dos municípios. A sua estratégia para minimizar essa situação é hospitais regionais? O que mais? E tentar aumentar os postos de saúde, né? Candidato, vamos falar um pouco sobre segurança pública. A gente percebe hoje que há, segundo os próprios órgãos de segurança, uma defasagem muito grande, né, de soldados, de homens. A Brigada Militar se cogita em torno de 10 mil que faltam. Porto Alegre está pedindo 2 mil homens para reforçar a segurança pública, enfim. O que o senhor pretende fazer para recuperar esse número de policiais que o Estado perdeu ao longo desses últimos anos? Nós achamos, antes de mais nada, necessário mudar a forma como você vê
a segurança pública. Ocorre que estamos acostumados, devido aos governos das elites, da burguesia, a reduzir a segurança pública à repressão criminal. Quando a segurança pública envolve outros aspectos, não só como a garantia dos direitos individuais e coletivos, mas, por exemplo, um plano estadual de combate a incêndios, né? Já na campanha de 2010, nós reclamávamos a inexistência desse plano. E foi preciso uma tragédia como, lamentavelmente, a tragédia da Boate Kiss, para que o governo começasse a pensar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, através dessa mudança de visão da Secretaria de Segurança Pública, ou melhor, da Segurança Pública, nós pretendemos também inserir nisso a desmilitarização das polícias e a especialização dos servidores civis policiais. Ainda sobre segurança pública, nós temos uma outra situação bastante delicada, que é a superlotação do sistema penitenciário. Temos aí por todo o estado presídios superlotados, com péssimas condições de infraestrutura. Temos a situação calamitosa do Presídio Central de Porto Alegre. De que forma o seu governo vai atuar para minimizar essa situação? Bom, aí nós pretendemos utilizar os fundos para a criação de presídios e achamos que, em relação ao preso comum, né, a forma de recuperar é através do trabalho. Então, criar instituições penais visando aproximar o preso do trabalho, né? E não penalizar, preciso dizer isso, os movimentos políticos, os movimentos sociais, como está acontecendo hoje em dia. Candidato, tem um outro ponto, até voltando a uma das perguntas lá no início, em relação ainda aos protestos do ano passado, um dos temas principais levantados foi o transporte, né, a elevação da passagem, o peso que a passagem tem hoje para quem precisa se deslocar todos os dias, no caso de um trabalhador. Na sua avaliação, o Estado tem condições de agir para reduzir o valor da passagem ou mesmo subsidiar o valor da passagem para o trabalhador? Eu acredito que sim. A nossa visão desses movimentos é que eles começaram com essas reivindicações parciais, mas a tendência é buscar uma ampliação dessas aspirações visando mecanismos de democracia direta e semidireta, ou seja, o povo decidindo sobre os seus destinos. E aí cabe aos governos obedecer essas decisões. Candidato, nós vamos para a fase final da nossa entrevista com questionamentos que foram encaminhados pelos veículos associados à Associação dos Diários do Interior, tratando de algumas demandas regionais. Começando pela região centro-oriental, uma pergunta encaminhada pelo Jornal do Povo de Cachoeira do Sul. Qual a sua proposta de desenvolvimento para as cadeias produtivas de arroz e soja no Rio Grande do Sul e que tipo de investimento será necessário o Estado participar? Eu já disse que a nossa preocupação vai ser com a agricultura familiar. A produção de grãos, tipo monocultura, não terá apoio, assim, efetivo, ou melhor dito, a produção de grãos tipo monocultura serão reorientadas visando a produção de alimentos. Nós estamos conversando com o candidato Humberto Carvalho, do PCB ao governo do Estado. O candidato tem outra pergunta ainda do Jornal do Povo, da região centro-oriental, sobre a importância da navegação fluvial no seu projeto de governo e também qual o seu compromisso em relação a dois temas importantes para a região, a dragagem do rio Jacuí e o aparelhamento do Porto de Cachoeira. A burguesia abandonou totalmente os transportes, tanto de carga quanto de pessoal, o transporte ferroviário e o transporte hidroviário. Sei que é necessário
um grande investimento do Estado para modificar esse quadro. Mas é um compromisso, e a opção que a burguesia fez pelo transporte rodoviário, que é o mais caro de todos, ademais de ser mais caro, ele é poluente, né? Então, todo o investimento no sentido de modificar esse quadro, nós vamos fazer. Candidato, uma questão da região Nordeste, jornal Folha de Caxias, diz que a Serra Gaúcha tem problemas de infraestrutura que prejudicam a logística da distribuição da produção agrícola e metalmecânica. E aí ele pergunta que, se eleito governador, qual o seu compromisso em relação a 3 demandas: a duplicação da Rota do Sol, entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, a duplicação da RS 122, entre Caxias e São Vendelino, e o aeroporto regional de Vila Oliva. Bom, a nossa preocupação em relação à infraestrutura diz mais respeito à questão do saneamento. Veja, uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, tem um serviço próprio de água e esgoto, ela trata os dejetos de esgoto, de tudo o que é produzido, só 11%. Né? Então, a nossa preocupação maior no que diz respeito à infraestrutura, ademais das estradas, é o saneamento. Candidato, tem uma pergunta agora da região metropolitana, jornal Ibiá. Relata que o Vale do Caí não tem sido priorizado em projetos de infraestrutura rodoviária, o que deixa a região em posição de desvantagem na comparação com outras regiões gaúchas. Há também o projeto de duplicação da RS 240 entre Porto e Montenegro, mas DAER e EGR não se entendem sobre o assunto. Também o problema da 287, ligação da região central com a região metropolitana, que carece de investimentos, já que o DAER não atua na obra, ou no local, para recuperar a estrada. E a pergunta, o que o senhor pretende em relação ao DAER e o que é possível fazer para melhorar a infraestrutura dos 200 mil habitantes do Vale do Caí? Bom, cabe ao DAER, no nosso entender, o planejamento, a proposta de planejamento de uma melhor estruturação das nossas estradas. Dentro desse planejamento vão ser estabelecidas prioridades. Bom, o senhor está vendo que há uma demanda bastante grande a respeito de infraestrutura, né? E temos mais uma pergunta da região Noroeste, jornal O Nacional, que diz que o Passo Fundo é polo de uma importante região em que a logística é fundamental para o desenvolvimento. E aí ele pergunta sobre 2 projetos de duplicação, o da ERS 324, entre Passo Fundo e Casca, e o da ERS 135, entre Passo Fundo e Erechim. Eu acho que já respondi anteriormente. O candidato, agora 2 questões do Vale do Rio Pardo enviadas pela Gazeta do Sul. A gente começa, já que estamos falando de estradas, pela questão ligada justamente ao setor. Duplicação da RSC 287, que é a ligação do Vale do Rio Pardo com a região metropolitana. Há um projeto que foi iniciado, enfim, mas está muito incipiente ainda. É possível se comprometer com essa demanda? É possível, desde que no plano a ser elaborado de reestruturação das nossas estradas, ela conste como prioridade. Esse plano tem que ser estabelecido e o órgão competente para isso, no meu modo de ver, é o DAER. Candidato, para a gente terminar a nossa conversa, ainda uma questão do Vale do Rio Pardo, que é em relação à fumicultura. Fumicultura é a base da economia dos municípios do Vale do Rio Pardo, mas existe uma preocupação muito grande com a subsistência dessa cadeia no médio e longo prazo, em função de uma série de restrições que estão surgindo em nível de legislação, em nível de resoluções de agências, enfim, que estão realmente impondo restrições à manutenção da cadeia. Qual será a sua posição enquanto governador em relação a isso? Seria muito fácil dizer, eu vou apoiar, etc. e tal, mas a verdade é que a questão do fumo é bastante complexa, porque há uma legislação federal que tem que ser obedecida e ainda há acordos internacionais e que têm que serem obedecidos. Então, respeitadas essas condições, vamos apoiar, é claro, a produção do fumo.
Tá certo, então, candidato Humberto Carvalho, do Partido Comunista Brasileiro, muito obrigado pela presença e uma boa campanha para o senhor. Eu que agradeço essa oportunidade e, como sempre, estou à disposição dos amigos. Ronaldo Falkenbach, muito obrigado e na sequência voltamos com mais candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.